Olá pessoal, podemos praticar a Umbanda em casa? Essa pergunta se torna muito frequente nesse contexto da pandemia de Covid-19, porque com muitas casas e terreiros fechados, as pessoas se perguntam como ter contato com a espiritualidade, como cultivar o axé, manter o vínculo com a ancestralidade nesse momento em que nós estamos afastados do terreiro. Em primeiro lugar, é preciso entender que a casa é um local sagrado. A casa é um espaço abençoado por Oxalá, pelos orixás, pelos pretos velhos, pelos caboclos. E nós temos sim que levar o espírito da Umbanda para dentro da nossa casa. Fazer as nossas orações, uma sugestão importante que independe do período da pandemia é o estudo, né? O estudo, uma oração semanal que pode ser feita em casa. Marcar um horário com a família e naquele momento conversar sobre Umbanda, fazer as suas orações, cantar pontos. Mas é preciso entender que o terreiro é uma coisa, a casa é outra. A gente deve sim levar o espírito da Umbanda para dentro de casa, mas a prática que se faz na sua morada não é a mesma que se faz no terreiro. Por quê? Porque o terreiro é um espaço coletivo, é o espaço por excelência do exercício da mediunidade de incorporação. Já a casa não, você pode rezar, cantar, pedir a consagração da sua casa pelos mestres de luz, entoar pontos, né? Muita gente tem essa dúvida, posso cantar ponto dentro de casa? Cantigas, curimbas? Claro que pode, né? São orações. A gente sabe que a palavra tem poder e a palavra cantada, ela tem toda a força. Então, com certeza, dentro da nossa compreensão, você pode cantar pontos dentro de casa, mas não se deve, acredito eu, fazer trabalhos ou tipos de manifestações mediúnicas que não são apropriadas para o espaço da residência no momento em que, na medida em que a residência não tem as firmezas necessárias, né, para que possa dar o suporte para aquele trabalho. Um exemplo, um trabalho de desobsessão, né, ou determinados trabalhos, passes, né, a gente não sabe o que está por trás de um filho que vai precisar de um atendimento ou de um amparo. Então, o local apropriado para esse tipo de trabalho é o terreiro, né? Por excelência, o local onde a gente pratica a nossa Umbanda. Mas nós podemos sim levar a fé umbandista para dentro de casa, praticando com nossos familiares, conversando sobre Umbanda. Escolha um tema, por exemplo, hoje vamos falar sobre caboclo, hoje vamos falar sobre preto velho, hoje vamos falar sobre Exu, sobre o Pombagira. O que essas linhas de trabalho, esses orixás, né, Oxóssi, Xangô, Ogum, Nhançã, o que eles significam na nossa vida? Conversar sobre Umbanda. Isso é muito saudável e fortalece os laços afetivos daquela família. Então, sim, é possível praticar Umbanda dentro de casa, mas de uma maneira respeitosa, entendendo que a casa é a sua morada e não é o terreiro. Então essa é uma questão que a gente precisa pontuar, né, quando falamos sobre isso, e é uma dúvida muito frequente nesse período da pandemia. Espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer esse tema, né? E o falo a partir da minha experiência, a partir da minha concepção, né, como dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Sou Luiz Felipe e peço ao Oxóssi e ao Oxum que abençoem a todos. Axé, Saravá, Agudjevete, muito obrigado.